Olá, tudo bom? A paz do Senhor. Hoje eu vou começar um vídeo diferente. Eu vou falar da novidade. É uma novidade assim muito estranha para mim, né? Eu daqui acho que uns 2 ou 3 dias eu vou lá pro Amazonas, né? Eu vou pela segunda vez. Já fui uma vez, mas eu vou contar a história de agora, né? Porque eu tô com medo, mas esse medo, né, dá uma sensação estranha, né? Que daí acaba causando adrenalina, né? Daí eu vou contar um pouco como é que eu vou fazer para ir, né? Acho que é melhor fazer o vídeo falando sobre isso, né? Agora, né? Não vai ser uma jornada boa, né? Porque nós que somos pobres, né? Nós não temos dinheiro, então eu vou ter que fazer aquela viagem, como eu posso dizer, a viagem econômica? Não sei, pior ainda, a viagem miserável, né? Não sei se eu vou voltar, né? Porque lá é perigoso demais, né? Mas eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por que que eu tô indo pra lá, né? Ah, porque aconteceu algumas coisas, né? Então agora acho que eu acabei ficando em duas opções, né? Ir pra lá daqui 2, 3 dias ou ficar aqui, né? Só que em primeiro lugar eu vou falar que eu vou pra dar uma volta lá e depois eu vou voltar aqui pra onde eu tô morando, né? Mas mesmo assim é perigoso, né? Porque é uma viagem, é uma aventura, né? Principalmente pro Amazonas, né? Como eu tenho aquele passe, né? Passe livre, né? Eu posso viajar pelo Brasil inteiro de graça, né? Daí eu posso pegar ônibus, trem, navio, né? As embarcação, talvez lá do Amazonas, né? É só lá na hora que eu vou ver, né? Só que eu vou com o dinheiro contado, né? Vou com R$ 1.600, né? Se acontecer algum problema, igual eu fiz da primeira vez, né? Eu fiquei sem dinheiro lá, daí eu fiquei dentro da selva amazônica, lá perdido lá, né? Mas eu tenho que fazer isso, né? Porque é uma coisa que os cristãos, eles têm que fazer, né? Eles têm que sair do mundo que eles vivem, né? Porque o problema das pessoas, elas vivem num mundo que elas vivem diariamente a mesma rotina, o mesmo modo de vida, tem o mesmo comportamento. E isso daí é muito prejudicial, porque a pessoa vai ficando doente da cabeça, vai ficando o corpo, vai afetando o corpo físico, né? Então a gente tem que fazer essas mudanças, né? E eu vou lá também para, se acontecer de eu falar da palavra de Deus no meio do caminho, eu vou falar. Mas eu também vou lá já para fazer os preparativos para quando chegar 2030, né, que vai começar o grande reset, a grande tribulação, a nova ordem mundial, né? As máquinas, né? O Satanás, o anticristo, o falso profeta, vai controlar tudo, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu queria fazer isso no final, né? Eu queria agora começar a planejar aqui dentro de casa, comprar um computador, mas eu tô vendo que não vai dar certo agora, né? Então eu fiz uma troca, em vez de comprar o computador, eu vou para lá para o Amazonas. Vou ver o que dá lá. Mas o objetivo agora, eu vou explicar. É esse, de eu ir lá e fazer amizade lá com os caboclos lá. O pessoal que mora lá, eles são muito experientes. Eles não precisam de dinheiro para viver lá. Eles já estão tudo acostumados. É a cultura, a tradição regional lá, dos costumes deles. Eles não precisam quase de dinheiro. Eu já fui lá, eu vi com meus próprios olhos. Tava lá, presencial, eu vi. Então, baseado nisso, eu comecei a pensar assim: se eu começar a dar umas voltas lá, começar a conhecer umas pessoas no meio do caminho, daí eu posso me enturmar, daí
quando acontecer alguma coisa que a gente for obrigado a colocar a marca da besta, daí eu as pessoas já me conhecem lá, daí eu não vou lá de sopetão lá. Eu não vou lá, nossa, eu vou chegar lá, daí ninguém me conhece. Aí não vai dar certo, ainda mais na grande tribulação, por exemplo, né? Todos os cristãos vai ser perseguido. Eu vou chegar lá do nada, os caras vão me rejeitar lá, vai me ignorar. Eles nem vão me conhecer, eles nem vão me ajudar. Agora se eu for lá, faço amizade. Daí um dia se eu voltar lá, daí, e aí, como é que vai, companheiro? Lembra de mim? Daí, e aí, como é que você tá, cara? Tá vendo? Aí já é outro cartão de visita, né? Daí, se eu for lá pra segunda vez, pela terceira vez, pela quinta vez, eles vão me conhecer, né? Então a estratégia, agora o intuito é esse, né? Isso é a prioridade, né? Ir lá, mas como assim? Por exemplo, a primeira vez que eu fui, eu peguei muita experiência, né? Por isso eu tive muita experiência, por isso que eu tô falando sobre isso agora, né? Eu tô dando o meu depoimento, né? Para vocês perceberem que existe uma saída se não tiver mais nenhuma chance de sobreviver dentro dos 7 anos lá que eles dizem, né? Que vai ser o reinado da besta, né? O único lugar assim que vai sobrar é dentro da floresta amazônica, não tem outro lugar. Você vai se esconder aonde? Não tem como, não existe. Os ricos, eles estão fazendo bunkers, né? Então, eles têm bunkers lá de não sei quantos trilhão de dólar lá. Então, eles vão lá se esconder lá, ficar debaixo da terra lá, com piscina, hotel 5 estrelas lá, vai. Mas é rico bilionário, trilionário, né? Bill Gates, Elon Musk, Donald Trump. Eu fiquei sabendo agora que o Donald Trump comprou uma ilha aí não sei aonde. Tem 3.000 bunkers dentro da ilha que ele comprou. Ele, o genro dele, a filha dele lá. Tá. Eu vi no YouTube, né? Que eu só assisto YouTube, né? E daí eu vou fazer isso. Porque eu vou lá, daí eu já sei os pontos. Você tem que ter o tato, o contato. Até esqueci o nome que fala, né? Não é lícito, agora esqueci o nome, né? Tácito, né? Tem que ter o contato tácito, né? E eu vou fazer isso. Tô decidido. Vamos ver se daqui 3 dias pode ser que aconteça alguma coisa e eu desista. Daí, em vez de ir pra lá, eu compro o computador. Mas aí o que vai acontecer? Eu vou ficar um mês sem comer. Porque eu vou gastar o dinheiro do mês para comprar o computador. É esse que é o problema. Agora, se eu for lá, eu vou com 1.600. Mas aí dá pra, né? Pelo menos eu tô com 1.600 no bolso. Mais o passe, que eu não preciso pagar transporte, né? Vou viajar de graça. Imagine viajar 3.000 quilômetros para ir, mais 3.000 quilômetros para voltar. Porque agora eu tô pensando assim, em fazer um circuito fechado. Ou seja, ir por um lugar e voltar pelo outro. Ou seja, fazer o mesmo circuito que eu fiz da primeira vez e em vez de voltar por onde eu vim, eu continuar e voltar pelo outro lado do Brasil ali. Ou seja, eu sair daqui, vou para Goiás, de Goiás eu vou para Pará, para Belém, de ônibus, né? Tudo de ônibus. Daí de Belém eu pego o barco e vou lá para o Amazonas, Manaus. Daí lá em Manaus eu fico lá 1 ou 2 dias, eu vejo o dia que dá para voltar para Rondônia, né? Daí eu pego o barco e volto para Rondônia, lá para eu vou sentido Porto Velho, e que eu nunca fui. Daí eu quero ir também para isso. Daí eu vou descer o Rio Madeira. Daí eu vou descer o Rio Madeira, dá uns 3.000 quilômetros ou mais até chegar em Rondônia, mais ou menos. Mas agora eu tenho. Quando eu fui, nossa, eu fui sem nada, eu fui pelado, né? Agora eu tenho celular, eu tenho internet. Então, vai dar para fazer alguns vídeos, daí eu vou mostrar para vocês. Daí, agora vai entrar essa questão, daí eu vou dar uma mostrada lá, eu vou mostrar onde eu tô, mostrar as cidades, a paisagem, onde eu estiver passando ali. Daí eu fazer uns vídeos curtinhos, daí
problema vai ser jogar na internet, né? Mas eu vou tentar ficar no máximo, fazer esse circuito em um mês, né? Mas vai ser difícil, porque eu também queria entrar dentro de uma estrada. É aí que entra, é aí que entra isso que eu estava falando agora há pouco. Por quê? Porque para a gente conhecer as pessoas, nós temos que ir, não nas cidades, nós temos que ir para fazer isso que eu estou falando que tem que ser feito, dentro da área rural. E a área rural do Amazonas, por exemplo, é gigantesca. Foi o que eu fiz. Quando eu cheguei numa cidadezinha lá, não tinha mais dinheiro, eu peguei uma estrada lá, que entrava na floresta amazônica, e fui embora. Andei uns 60 quilômetros a pé. Andei vários dias. Daí eu fui conhecendo as pessoas. Eu dormia no meio do mato. Algumas pessoas me ajudavam, me davam comida. Tá vendo? Daí não precisa de dinheiro, porque as pessoas lá, algumas ajudam. Tem muitas que são muito ruim mesmo, muito carrancuda, né? Muito ignorante, né? Pessoa muito, assim, mão de vaca, né? Egoísta. Não ajuda ninguém. Mas aí eu passei por isso. Eu passei pela mão das pessoas que me ajudavam e pela mão das pessoas que não me ajudavam. Então, por isso que eu tô falando. Eu tenho um pouco de experiência devido a essa minha primeira viagem que eu fui para o Amazonas. E eu não vou contar mais sobre isso, porque senão vai alongar mais. Nós estamos falando da viagem de agora. Então, eu queria pegar uma estrada, mas só que eu também tô com medo de pesquisar agora. Sabe, a gente fica meio assim, né? Porque eu sou muito perfeccionista, assim, daí eu quero fazer uma coisa bem assim, né? Estruturado, mas não vai dar tempo. Porque a ansiedade também tá grande, né? E daí tem que ficar só pensando nisso, né? Eu não sou do tipo, quando eu vou fazer uma coisa, eu penso 10 trilhão de vezes antes de fazer. Eu vou lá e faço e pronto. Eu sei que tem o evangelho da prudência, né? Que tá em Salmos, em Provérbios, né? Mas aí que tá, quando eu tava lá, eu fui prudente, mas tinha muitas horas que eu passava situações dificílimas. Eu fui sequestrado, eu quase morri, a onça pintada quase me comeu viva. Nossa, um horror. Os cachorros lá, pelo amor de Deus. Os cachorros lá é igual os cachorros lá do zumbi, lá daqueles filmes de zumbi lá, de terror, da Laura Croft. Aqueles cachorros, sabe, do filme? Que parece aqueles demônios assim. Nossa, eu não acreditei quando eu via cada coisa lá. Impressionante. Eu vi as cobras no meio da estrada, assim. Tinha uma cobra da grossura do pneu de uma moto. Eu ia falar carro, né? Mas é de uma moto. Pneu de uma moto, assim, grande, assim. Nossa, foi difícil. Eu andava, nossa, também tenta chuva. Nossa, eu tenho pavor de chuva. Eu vou agora também por esse motivo. Porque agora é tempo de estiagem lá. Junho, julho, agosto, setembro, fica sem chover, né? Ou chove pouco, né? Não é o tempo de chuva, né? Então, por esse motivo que eu vou agora. Mas só que eu pretendo... Eu não sei se vou conseguir entrar nas estradas de terra, porque eu tô com medo. Mas o impressionante é que quando eu tava dentro das estradas de terra, que eu achei que eu ia morrer lá, foi os momentos que, assim, que eu não passei por muita dificuldade, assim, muito perigo. Eu passei mais perigo dentro das cidades que eu tava, assim, que eu ia. Cidadezinhas, assim. Elas são mais perigosas, tem muito morador de rua, mendigo, muito drogado, tem matador. Onde eu fui sequestrado foi lá na divisa da fronteira da Guiana Inglesa. Eu tava a 5 quilômetros e depois eu cheguei assim na porta da fronteira lá. Eu fui sequestrado lá, 6 homens e uma mulher. Aí eu consegui me safar por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas agora eu já não, naquele dia, né, naquela época, eu já não tinha em mente em chegar em fronteira, mas aí acabei chegando. Eu fui perguntar para a mulher lá da cabine, lá da rodoviária, que vendia passagem, qual era uma cidade boa que ficava longe de fronteira. Daí ela deu uma dica e eu
Eu aceitei a dica dela, mas ela me mandou justo perto de uma fronteira. Daí eu fui dormir na rodoviária, que era um cubículo, os caras chegou lá de madrugada e me prendeu lá. Daí quase que eu morri. Tinha um venezuelano lá que, pelo amor de Deus, o cara era super violento, falava tão rápido que a gente nem ouvia. Naquelas regiões lá só tem venezuelano. Lá é muito perigoso. Só tem narcotráfico. Mas eu vou pra lá, porque tem que preparar, né? Dentro da área rural, eu já achei mais tranquilo, assim. Por incrível que pareça, eu dormia lá no meio do mato, lá, e ia andando. Eu andei muito, todo dia eu andava, pelo menos 3 quilômetros, porque na hora que tá calorzão mesmo, nossa. Teve um dia que tava tão calor, que eu só conseguia andar 3 quilômetros carregando 4 bagagens pesada. Mas agora acho que só vou carregar o essencial. A Bíblia, uma ou duas roupas, assim, no máximo. Capa de chuva que eu não levei na primeira vez, acho que eu vou ter que comprar umas 3 ou 4. Talvez uma mochila, né? Põe nas costas e vou andando, né? Se eu precisar, se eu for, se na hora eu quiser entrar lá no meio da floresta lá, daí eu tô com a mochila. E uma rede, né? Porque lá eles dormem no barco, tudo de rede. Daí eu dormia no meio do mato, lá na floresta, de rede também. Podia ser morto a qualquer momento. A onça pitada podia ter me devorado. Daí eu passei por umas aventuras lá, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa. Por que eu tô fazendo isso? Por causa do evangelho dos pobres, né? Porque eu tava querendo ficar aqui, mas eu não consegui um negócio que eu tava pretendendo fazer. Então eu falei, então eu vou pra lá, porque eu tinha essa opção, né? Eu tinha essa opção de ir pra lá ou ficar aqui. Então agora eu vou. Acho que eu vou pra lá. Até quinta-feira, né? Hoje é segunda, né? Eu vou receber quinta-feira. Se eu receber quinta-feira e não tiver nenhum. Como é que se fala? Uma reviravolta, daí eu fico, né? Daí eu vou. Daí se tiver alguma reviravolta, daí eu fico, né? Daí eu aviso, né? Daí então eu vou falar sobre, já que tem que falar sobre a palavra, né? Alguma coisa assim, né? Para ficar legal o vídeo, eu vou falar sobre oração para nós e oração para os outros. Vamos ver, eu escrevi aqui Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estais inquietos, olha só, por coisa alguma. Olha, isso que está acontecendo comigo, eu estou inquieto. E eu nem tinha visto, eu nem tinha preparado. Eu peguei aqui o celular, liguei, abri a câmera aqui, liguei a câmera e comecei a falar que eu ia viajar. Peguei o caderno, né, que eu costumo pegar. E daí eu já escrevi isso já faz um tempo, quando eu estava morando na rua. E olha só a mensagem que está aparecendo, vamos ver. Incrível, olha. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. É o que está acontecendo comigo agora, ó. Antes, as vossas petições. Olha só. Petição é ato de pedir. Petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com D maiúsculo, pela oração, tá vendo? Ó? Vamos rezar um Pai Nosso agora e vou pedir que o nosso Deus Pai, nosso Deus Filho me abençoe e me proteja nessa viagem. Por favor, rezem por mim para que eu consiga executar esse plano, né? E essa obra de Deus, né? Apesar que nós não precisamos fazer mais obras, né? Mas isso é uma outra história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Então está escrito aqui, ó. Tá vendo, ó? Cumprimos com mais um desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, ó. Ato de pedir, petições. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica.
com ação de graças. É isso que eu estou fazendo, porque não estou acumulando dinheiro. Porque se eu fosse uma pessoa avarenta, eu estava pensando assim, não, vou guardar dinheiro, porque eu não sei o dia de amanhã. Não, estou fazendo ao contrário, estou indo lá, que se dane dinheiro. Se eu tiver o dinheiro para me comer lá, não ficar pedindo para os outros lá, não precisa ficar, não precisa é, passar necessidade, depender dos outros, né? Mas dentro, aí que tá dentro, quando a gente tá andando dentro das estradas de terra, porque lá tem a estrada principal, que é grande, em vários lugares, do Amazonas, do Pará, e daí tem os ramais, que levam lá para as zonas rurais, são muitos, milhares de ramais, que entram nas comunidades. Daí eu sempre peguei eu sempre ia na estrada principal, mas eu vi os ramais cortando a estrada principal. Por isso que eu sei que tem muitos ramais lá, e chamam de ramais, essas estradas de terra que entra mais ainda dentro da floresta. E eu não sei se eu vou fazer isso, porque eu fiquei vários dias lá. Agora não, agora tenho um prazo, mas a situação é diferente, porque quando eu fui para lá, eu fui lá para morar lá, porque eu fiquei sozinho no mundo, perdi família, não tem ninguém no mundo, não tinha dinheiro, daí Deus e Jesus me levou para lá. Mas agora não, agora eu vou lá para fazer um reconhecimento, para fazer, como é que se chama? Esqueci o nome agora. Mas esse versículo foi incrível, né? Eu tô falando, Jesus está sempre comigo, e os anjos também, da guarda. Eu tenho mais versículos aqui, mas acho que eu vou ficar por aqui. Se não fico usando os versículos, daí eu, eu fico sem eu ter que falar depois, né? Então daí vai ser assim, então. Eu vou tentar postar esse vídeo até o dia que eu ir, antes de eu ir. E depois quem assistir o vídeo já vai ficar sabendo sobre... E também vou tentar postar sobre o que estiver acontecendo lá, mas eu não posso ficar usando a internet móvel assim, né? Tem que guardar, né? Para não ter que depois que estiver faltando lá, eu não consigo me comunicar com ninguém, né? Que eu conheço aqui em Franca, né? As pessoas não vão saber onde eu tô, né? Acho que vou ter que falar rapidinho, né? Aqui eu tô falando à vontade agora que eu instalei a internet fixa, né? Então, aqui agora eu posso usar à vontade, né? Então, eu posso até colocar os vídeos agora dentro de casa aqui, tranquilo, né? Apesar que eu tinha outra pretensão, eu queria ficar aqui, comprar o computador, mas aí não teve condição. Então eu vou ter que fazer isso. Ok? Muito obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe.